Esse daqui é o site que eu acabei idealizando sozinha. Quem faz é um monte de gente que participa da equipe, são um monte de colaboradores autônomos. Para explicar um pouco como é que eu cheguei nesse projeto e falar um pouco da temática dele, que vocês já ouviram, transtornos alimentares é bem pesado, eu vou ter que contar um pouco da minha história para vocês. Talvez no meio da história vocês vão ficar falando, nossa, por que ela só fala dela? Mas eu vou chegar lá. Eu me formei em cinema na ECA. Você passa 4, 5 anos estudando cinema achando que você vai contar história. Então você aprende sobre todos aqueles diretores que você super admira, franceses, americanos, independentes e tal. E aí você sai e começa a fazer assistência de propaganda. Você acha que vai passar, que se apresenta, sei lá, todo mês, seu projeto para produtor, eles falam ok, e o tempo passa e não vai. Aí eu me formei, comecei a trabalhar como produtora na Casa Cláudia. Adorei, foi super legal, adoro a Editora Abril, mas aí passou 1, 2 anos e eu fiquei pensando, nossa, eu estudei 5 anos, como fazer histórias, e eu não estou conseguindo fazer histórias. Aí eu decidi estudar mais para ver se quando eu voltasse, sabendo mais, ia ter mais espaço. Eu fui para a Coreia do Sul, fiz pós-graduação lá em cinema também, voltei e estava tudo igual. Eu conseguia, continuava fazendo assistência, apresentando os meus projetos e não ia. Aí eu resolvi deixar tudo e começar a tentar editais. O cinema mais autoral, ele funciona muito com editais, com fundos. Então, você manda argumentos por estado, para prefeitura, por estado com letra maiúscula, e vai, se você ganhar algum prêmio, você desenvolve, se não, você continua tentando. E eu fiz vários argumentos, eu tentei comédia, tentei ficção, tentei thriller, um monte de coisa, e eu tentei um projeto que era meio que assim, em segredo, eu não contava para ninguém, que era sobre o amadurecimento feminino, baseado na minha história. E aí eu mandei para todos os editais possíveis e imagináveis, todos os outros projetos eu mostrava para os meus amigos, eles mexiam em cima, a gente melhorava e tal. E aí o primeiro edital que eu ganhei foi com esse projeto, que era o meu segredo que ninguém lia. E aí eu tive que fazer ele. Depois que eu escrevi, eu tinha que começar a tentar produzir o filme. E, então, escrever foi ótimo. Pesquisa eu fiz a minha vida inteira, a realidade do personagem eu já sabia, mas aí você tem que começar a apresentar o seu projeto, tentar vender ele, tentar achar pessoas que vão trabalhar no seu projeto. E aí você sai de você, né? Eu tive um transtorno alimentar, eu tive anorexia nervosa dos 10 aos 13, eu melhorei, mas assim, não fui para terapia, recuperei o peso, na família ninguém se falava sobre isso, ninguém nunca falou e ponto, acabou. Aí eu fui atrás de pessoas que tinham tido bulimia, tinham sofrido depressão, problema de autoconfiança, anorexia, autoflagelo e tal. Eu fui gravando essas entrevistas que eu fazia com as meninas. Todo mundo que eu comecei a entrevistar era no mínimo 10 anos mais nova do que eu, porque eu estava buscando pessoas reais que tivessem, num momento assim que você estivesse meio que trabalhando as suas questões. Eu encontrei todas. Eu li um livro de uma menina que tinha tido anorexia, ela me apresentou para outra, aí elas me colocaram em grupos, aí eu conheci todas de São Paulo. E uma foi me apresentando para outra, eu fui marcando entrevistas, não sabia o que ia fazer com aquilo, e não falava para ninguém que eu tinha tido também, né? Eu só queria ouvir, porque eu tinha tido, não sabia, sabe? Estava ainda naquela negação. Aí, quando eu comecei a fazer esse estudo em cima das meninas e comecei a editar o material, que eu não sabia o que ia virar, eu comecei a revisitar minha própria história, e aí começou a fazer sentido tudo que eu estava fazendo, assim, eu acho que inconscientemente eu fiz as coisas acontecerem daquela maneira, para eu ter que me estudar de volta e crescer, porque eu fui obrigada a sair de mim, a tentar ter que vender o meu primeiro projeto, para eu crescer como pessoa e conseguir sair daquela fase profissional que você fez e não consegue sair, né? Aí eu comecei a editar esse material, eu fechei com 7 meninas que eu achei as histórias delas muito interessantes, elas tiveram bulimia, anorexia, uma teve drancorexia, que é mistura com álcool. Não tinha nenhum médico, não tinha nenhum terapeuta, na época foi tudo super instintivo, eu chegava nas pessoas, sentia quando elas estavam sendo honestas comigo e escolhia elas a partir daquilo. Isso foi no começo de 2011, aí quando chegou 2013, 2014, aí eu abri para todo mundo, falei, olha, eu também tive, vocês estão me ajudando, tal, eu estou descobrindo várias coisas sobre mim, mostrei para elas, e eu queria fazer um documentário com aquilo que eu tinha produzido, mas
provavelmente por eu ter tido a mesma experiência com a minha imagem que elas tinham, quando eu entrevistei elas, eu falei para elas, ninguém vai assinar nenhum direito de imagem, eu vou editar, vou fazer todo esse trabalho, e aí, quando vocês virem o material, quem não quiser que passe, eu não vou poder passar, porque não tem assinatura de ninguém. Aí todo mundo confiou. Quando eu terminei de editar um primeiro teaser, eu mostrei para elas. Eu sempre tomei cuidado para que ninguém conhecesse uma outra, porque eu peguei pessoas em níveis de melhora bem diferentes. Então, assim, quando você está num processo de transtorno alimentar ou numa melhora, se você conhece uma outra pessoa que também está mal, as coisas podem piorar. Aí eu mostrei para algumas e eu vi que, tipo, em 2, 3 delas teve um choque, teve uma piora delas muito grande vendo o material. Eu parei, conversei com elas e falei, eu não vou fazer nada com isso. Tipo, isso não vai funcionar. Porque, assim, uma coisa que eu tinha desde o começo, eu queria falar sobre amadurecimento feminino, eu queria falar sobre transtornos alimentares, eu queria falar sobre autoestima feminina de uma maneira honesta, mas com as pessoas que estavam fragilizadas. Eu nunca quis falar com o mundo, eu quis falar com elas. Eu parei esse material, comecei a conversar com elas de novo, entrevistei de novo, e todo mundo veio com um elemento que não foi parte da minha experiência, que foi a internet. Aí todas elas falaram para mim que ou elas descobriram que elas estavam doentes em grupos de internet, os mesmos grupos pró-anorexia, pró-bulimia, que são sites que impulsionavam elas para baixo, eles ensinaram para elas que elas estavam mal. Então foi dessa maneira que elas começaram a buscar ajuda também. Até então eu queria muito, assim, fazer o meu primeiro filme, fazer meu primeiro documentário. Só que aí eu parei e falei assim, eu acho que não, a mídia não é essa. Eu acho que se foi pela internet, vai ser pela internet. Dentro de vários outros projetos também que eu propunha para os fundos, eu propus um projeto sobre a nossa visão distorcida do site e só ele ganhou. Aí eu conversei com as meninas, algumas delas toparam escrever, e o negócio foi crescendo. E, assim, a proposta que eu fiz para elas é o seguinte, em cima da minha experiência vivida, que é totalmente instintiva, e a experiência delas, a gente falou o que pode e o que não pode, né? Então, assim, a conclusão é que podia tudo, menos mostrar fotos reais. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por um momento que você está com a autoestima baixa, deve ter entrado no Facebook e visto alguém feliz e fala, pô, né? Não pode ser isso. Tem que ser uma reinterpretação dos textos, dos nossos sentimentos. Outra coisa, inicialmente não se fala de comida, porque o nosso problema não é comida, o nosso problema é muito pior. Então, assim, vamos falar o que a gente está sentindo e ver o que acontece. Quando elas me falaram da internet, eu entrei em todos os sites médicos, entrei nos Tumblrs que elas me passavam. A minha formação em ficção e audiovisual fez eu perceber que, no caso específico de quem está muito mal na internet, seguindo sites que fazem mal para a saúde, o que você quer é um amigo. Você quer alguém que não te julgue. Você não quer, tipo assim, use camisinha, coma, não sei o quê. Não é nada disso. Todo mundo tem informação e tal. Você quer alguém que não te julgue, que você fale, olha, eu me corto, não sei o que fazer comigo, estou super mal, sei lá, meus pais estão se separando, ou acontece alguma coisa em casa, tal. Ponto. Assim, não tem resposta, não tem nada. E aí as meninas foram me mandando esses textos, que eram os textos que elas mais gostavam de mandar. Até então tinha um círculo de ilustradores, desenhistas, que eu já conhecia por outros projetos. Aí eu conversei com eles, eu falei, olha, eu tenho uma grana super pequena, estou com um projeto tal, o que vocês acham? Aí todo mundo adorou, porque eles falaram, não aguento mais fazer ilustração para produtos que, tipo, eu não acredito, que ficam mudando, que não tem nada a ver, não tem mensagem. Aí todo mundo entrou e a gente começou a postar os textos das meninas com imagens reinterpretadas por artistas plásticos que nunca tinham ouvido falar de anorexia, bulimia, nada. E aí foi indo. O que está começando a acontecer agora é... Eu virei a queridinha dos terapeutas, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos de adolescentes, porque não tem mídia. Então, está todo mundo desesperado, procurando um lugar para sugerir para a menina que está indo lá, porque não tem lugar para ir. E uma outra coisa legal que eu percebi na internet nesse processo, às vezes, uma pessoa que está com uma depressão forte, ela tem todo um círculo de pessoas tentando ajudar, mas por razões históricas e
psicológicas, de muita coisa que pode ter acontecido, ela não tem abertura para essas pessoas próximas. Ela tem abertura para pessoas desconhecidas na internet. O que aconteceu recentemente foi, tem uma colaboradora minha, ela escreveu sobre uma experiência dela ruim que ela teve na escola, e o pai dela fez uma doação para mim, tipo, para ela continuar escrevendo, sabe? Então, assim, eu acabo sendo, o site hoje ele virou essa plataforma de ajuda, e os terapeutas que ficaram sabendo do projeto, eles indicam para as meninas, eu falo meninas porque a maioria é menina, 80% são meninas, elas leem os textos bastante tempo, tipo 1, 2, 3 meses, aí quando chega no 3º mês elas escrevem, olha, eu acho que eu tô doente e tal, e aí chega no 4º, 5º mês elas escrevem o textão, que é que apareça o nome, e indiretamente é um pedido de socorro, né? E elas postam na página lá do Facebook delas e os amigos sabem que ela está com problema. Bom, enfim, é isso. Eu só vou mostrar para vocês a vinheta de abertura, que é curtinha. Eu só queria mostrar para vocês como é que foi essa reconstrução da imagem que eu tentei trabalhar junto com os animadores. Essa tentativa de não usar a imagem feminina, um exemplo para você melhorar, né? Ao fim do primeiro ano, nas férias, assim, eu fiquei muito triste. Aconteceram algumas coisas, eu não achava que eu fosse capaz de fazer nada. Eu queria muito pedir para os meus pais para ir para um psicólogo, mas na época meus pais não tinham abertura para isso. Ninguém da minha família, da história da minha família, nunca tinha ido para um psicólogo. Apesar da minha mãe ser psiquiatra, ela estava totalmente em pânico com tudo aquilo que estava acontecendo. Meu pai é psiquiatra, minha mãe é psicóloga, então os dois meio que entendem dessas coisas, sabe? Você faz análise desse processo bastante? Tá, então agora vamos voltar tudo, e aí você me fala, como é que você acha que aconteceu tudo isso, antes da psicóloga? Tá. Põe um pouco de comida no prato, misturava assim ali, sujava o prato. E se eu ficasse com fome de novo, era fumar cigarro, beber água, qualquer coisa. Daí me deu uma sensação de poder, assim, muito grande. Durante 8 anos da minha vida, eu tomava todos os dias uma grande quantidade de laxantes, de 3 a 5. Você lembra quando você começou a se cortar? Rolou uma vez, a minha irmã percebeu. Foi só aqui, mas no pulso. Nas pernas e na barriga também eu tenho. Uma hora ou outra ele sempre vem. Aí é sempre aquela briga, sempre muita gritaria. Era esse o jeito de lidar, sempre muita gritaria, muita. Durante muito tempo eu fiquei perdida na vida. Então eu decidi tatuar 2 guias para que eu nunca mais me perdesse. Eu tatuei as coordenadas de um jardim de azaleias que tem na minha chácara. Essas azaleias cresceram comigo e no braço direito um ponto em frente ao mar. E não tem nada de paradisíaco, de deserto, é o oposto disso. Mas foram os lugares que eu me achei na vida. E esse é o material da pesquisa inicial que eu... Obrigada. Nosso muito obrigado a Paula Kim. A gente pode entender, por esses diálogos de hoje, quanto a comunicação é abrangente, dentro desse mundo complexo que a gente vive, como ela tem o princípio ativo para tudo. O princípio ativo para tudo hoje é a ética. Isso se dá por contágio, como a gente tem hoje a possibilidade através das redes, é assim que a gente vai construir a comunicação de confiança, essa comunicação integral, que primeiro está centrada no ser humano. Você me lembrou muito o Paulo Freire, que primeiro a gente lê o mundo para depois construir uma didática da leitura e da gramática. Primeiro o mundo, e é assim que a gente constrói o conhecimento, e é assim que a gente vai construir esse mundo de confiança, onde a gente tem uma humanidade justa. Agradeço muito a experiência de vocês, e é muito bacana saber que tem muitas pessoas trabalhando assim para mudar o mundo. Vocês enriqueceram muito o diálogo de hoje.